Olá, leitores e seguidores Polar. Aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. E mais uma vez, bem-vindos a 2021. Vamos começar falando sobre um pedido de uma leitora. Então, uma resposta aos leitores Polar. Para Andréa Lucchesi e para todos nós, é claro, vamos mergulhar um pouco em filosofia perene, que aqui na Polar possui uma caixa temática. E nessa caixa temática você poderá encontrar Sabedoria Tradicional e Superstições Modernas, de Martin Links. Você também vai encontrar nesta caixa de filosofia perene Ter um Centro, de Fritjof Schuon, com a tradução do Matheus Soares de Azevedo. Lembram dele? E também Os Diferentes Níveis de Realidade, o Paradoxo do Nada, do generoso Patrick Poe, autor do primeiro livro de A Cabala. E também A Arte Sagrada, de Shakespeare, de Martin Links. Então, todos esses 4 livros falam sobre o tema filosofia perene. E nesse momento, nós vamos mergulhar em todos eles. Afinal de contas, o que é filosofia perene? A filosofia ou sabedoria perene, perene no sentido de contínua, constante, é a visão de mundo ou percepção de mundo que esteve presente e está presente em todas as grandes tradições espirituais da humanidade. É a maneira segundo a qual essas grandes tradições de sabedoria explicam a estrutura do mundo e da natureza humana, a origem dos diferentes mundos ou dos diferentes níveis de realidade, a criação deles, a criação do ser humano original, a finalidade da criação do mundo, a finalidade da criação do ser humano e dos outros seres, explicam essas diferentes tradições espirituais, a natureza divina, como ela se auto-revela, o que é essa natureza divina originalmente e como ela cria os 3 mundos, né? Normalmente essas sabedorias que estão dentro das tradições espirituais, elas falam de um mundo divino, que é o primeiro mundo criado por Deus, pela divindade, a partir do qual são criados 4 mundos ou 4 níveis de realidade, que correspondem a 4 ou 5 níveis da natureza humana, 4 dimensões da alma, que estão relacionados com cada um desses 4 mundos e com a realidade divina mesmo. Então, algumas dimensões da alma descem ao mundo físico, outras permanecem nos mundos superiores, mais próximos da divindade. Essa é a sabedoria perene, que é comum a todas as grandes culturas, apenas elas nomeiam diferentemente essas realidades do mundo, da divindade e do ser humano, mas quando a gente se aprofunda na descrição dessas cosmovisões, dessas percepções de mundo, elas são, no seu essencial, unânimes, são iguais, o que é inevitável porque elas são descritas por pessoas que realizaram o caminho da compreensão de tudo o que existe e daquilo que há antes da existência de todas as coisas.
Então, como a verdade da realidade é uma só, aqueles que dedicaram a vida a compreender a totalidade desses mundos encontram os mesmos princípios ao longo da história humana. No Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, nos tempos imemoriais e nos tempos mais atuais, nas tradições espirituais que ainda estão vivas. Algumas dessas tradições são a tradição hindu, a tradição budista, Mahayana e Vajrayana, o sufismo no islamismo, a cabala no judaísmo, o hermetismo e o neoplatonismo em si mesmos e no cristianismo, a mística cristã medieval, as tradições ancestrais das Américas, da África, da Oceania, da Ásia. Todas essas tradições espirituais, então, elas descrevem a realidade da mesma maneira, essencialmente da mesma maneira. E isso é chamado de sabedoria perene ou filosofia perene. Vamos conhecer agora um recorte literário de Ter um Centro, de Fritjof Schuon, representante também da filosofia perene. Em definitivo, não há nada mais inumano do que o humanismo, pelo fato de que ele, por assim dizer, decapita o homem. Desejando fazer do homem um animal perfeito, acaba por torná-lo um perfeito animal. Não de imediato, porque tem o mérito fragmentário de abolir certos traços bárbaros, mas no longo prazo, desde que termina inevitavelmente por rebarbarizar a sociedade, desumanizando-a ipso facto em profundidade. E quando entramos em os diferentes níveis de realidade de Patrick Poe, no capítulo sobre escatologia, teremos: se os 3 primeiros dias da criação suscitaram a manifestação do espaço, os 3 dias subsequentes, ao mesmo tempo correspondentes e assimétricos aos 3 primeiros, privilegiaram o tempo. A vida física implícita na matéria, que apareceu no crepúsculo do 3º dia, dá testemunho disso, pois a vida biológica é matéria organizada, tomada num processo temporalizado, cuja finalidade ultrapassa as simples leis da bioquímica. Dito de outro modo, a matéria biológica orgânica tem propriedades diferentes da matéria física, embora se apoiem e estejam, de certo modo, implícitas nesta. A involução e exteriorização coagula, geradora das formas vitais coaguladas, que ocorreu até o 3º dia, resolve-se entre o 3º e o 6º pela involução e interiorização da consciência, o solve, permitindo o retorno à origem do 7º dia. Vamos agora fazer um recorte literário da sabedoria tradicional e superstições modernas, de Martin Lewis. Um pequeno trecho, para que vocês conheçam como o autor escreve. O desejo de liberdade é, acima de tudo, o desejo por Deus, uma vez que a liberdade absoluta é um aspecto essencial da divindade. Desta forma, no hinduísmo, o estado espiritual supremo, que assinala o fim da caminhada mística, é designado libertação, moksha, pois ele é o estado de união, yoga, com o absoluto, o infinito e o eterno, e, portanto, de liberdade de todos os vínculos da relatividade. Imagine por um momento que a sua mãe casou com o seu tio e o seu tio foi o responsável pelo assassinato do seu pai.
Recorte literário de arte sagrada de Shakespeare de Martin Lynx, tratando de Hamlet. A vingança contra o mal deve ser absoluta, não requer desculpas, não deve haver escrúpulos nem acordos. Mas a hora ainda não chegou. Não haveria vingança e, portanto, não haveria autopurificação em matar Cláudio neste momento, porque Cláudio não é, então, ele mesmo. Cláudio é o tio do Hamlet, que matou o pai. Algumas vezes, as piores possibilidades da alma podem manifestar-se só parcialmente, de tal modo que seria bem mais fácil vencê-las. Mas nada de definitivo se poderia esperar em resistir a elas em tal ocasião. Somente quando estas possibilidades mostram-se realmente como são, quando estão descontroladas em sua iniquidade, somente então é possível, sufocando-as, dar-lhes o golpe fatal ou feri-las de morte. Como diz Hamlet. Quando estiver dormindo, embriagado, ou em sua cólera, ou no prazer incestuoso de seu leito, jogando, blasfemando, ou em algum ato que não tem esperança de salvação, precipita-o então de tal modo que seus calcanhares possam escoicear o céu e que sua alma seja tão maldita e trevosa quanto o inferno em que a se precipita. As indicações desse livro passam por releituras e compreensões mais profundas sobre o que Shakespeare escreveu e com propostas claras de encenação. Mais um livro sobre filosofia perene. Todas as tradições espirituais, ancestrais e que chegam aos dias atuais, elas descrevem em sua percepção de mundo, em sua visão de mundo, 4 níveis de realidade ou 4 mundos que emergem a partir da divindade. Primeiro, a divindade, ela é impessoal, ela é absolutamente transcendente, além de todo nome, de toda forma, mas ela se autorrevela como ser e então adquire uma pessoalidade e manifesta um primeiro mundo, que é o mundo divino, mundo onde aparecem as essências divinas, os nomes divinos, as formas divinas e as ideias divinas. Em seguida, um mundo espiritual, no qual são criados os seres espirituais. Em seguida, o mundo das galáxias, estrelas e planetas. Terceiro, então, esse é o terceiro mundo. E, por fim, o mundo do planeta Terra, o mundo físico, mas propriamente o mundo da realidade da matéria, da corporalidade densa. E todas essas tradições espirituais falam de vários níveis do ser humano, um nível de uma alma que é mais ligada ao corpo físico, uma alma vegetativa, sensitiva, uma alma de desejo, em seguida uma alma emocional, depois uma alma celestial, uma alma imortal, uma centelha divina que desce desse mundo espiritual, que é o segundo mundo manifestado pela divindade. Acima dessa alma espiritual há uma alma divina que fica no mundo das essências, das ideias, das formas arquetípicas. E há uma dimensão da alma que é uma dimensão que é capaz de sondar o absoluto. É a alma da unidade. Então todas as tradições espirituais também são unânimes a respeito desses diferentes planos ou níveis da realidade, diferentes mundos, e desses diferentes níveis do ser humano. Então essa é uma parte central da
unanimidade da sabedoria perene em todas as grandes tradições espirituais. Essas obras publicadas pelo Polar, que mostram a unidade do conhecimento que há por trás da diversidade das grandes tradições espirituais da história humana. A Polar Editora, ela tem essa finalidade de resgatar os grandes textos de sabedoria das grandes tradições, especialmente as tradições do Meio Oriente e do Ocidente, e então muitas das caixas temáticas são caixas que contêm livros de uma das tradições, né? E o leitor, lendo cada uma dessas caixas, ele vai perceber essa unidade quando ele lê 2 ou 3 dessas caixas, mesmo lendo textos de uma só tradição numa caixa. Ele vai perceber por si mesmo essa unidade do conhecimento, né? Que elas estão falando, no fundo, das mesmas coisas, com cores diferentes, nomes diferentes, mas estão falando das mesmas realidades, estão revelando as mesmas verdades.